Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje, domingo, 25 de julho de 2021. Nós vamos ler uma reflexão que se encontra no livro do Castelo Forte, do versículo 14 do livro de João, capítulo 6, que diz assim: De fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. A fome e o medo assustam, mas igualmente podem ser educativos. No relato bíblico de hoje, temos dois episódios altamente instrutivos. Jesus se manifesta nos dois acontecimentos como o verdadeiro Deus capaz de solucionar qualquer problema, especialmente quando os recursos humanos deixam de existir. Não há por que não apelar a Jesus em qualquer situação. Quando apelamos a Ele, estamos demonstrando que reconhecemos a sua providência tanto nas necessidades materiais como nas espirituais. Ele não dispensa nossa ativa participação naquilo que nos é possível, mas provê tudo aquilo em que estamos impossibilitados de fazer algo. Um exemplo disso é a nossa reconciliação com Deus, que só é possível por meio da morte e ressurreição de Cristo. No texto bíblico há um quadro maravilhoso. Milagrosamente, todos os famintos se fartam. Uma grande sobra é recolhida. Isso levou a multidão à euforia. O propósito de Jesus era conduzi-los ao reconhecimento de ser ele o Filho de Deus, o Salvador prometido. Na sequência, Jesus faz mais uma demonstração do seu auxílio aos discípulos, em particular, quando caminha por sobre as águas e lhes acalma o medo. Tais milagres da providência divina se repetem diariamente também em nossos dias. Reconhecimento, gratidão, administração, zelo e partilha são respostas que Deus espera de quem recebe seu auxílio. Por isso, não sejamos omissos. Vamos glorificá-lo e render-lhe a honra e o louvor que lhe são devidos. Nós queremos também parabenizar os nossos queridos irmãos que aniversariaram durante essa semana. Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre com vocês e que vocês tenham muitas alegrias. E um grande abraço carinhoso fraterno da igreja. Olhe para o céu, olhe para o mar, vê que maravilhas meu Deus criou. Suba lá nos montes, olhe para os bosques, vê que maravilhas meu Deus criou.
Uma outra pergunta que é feita pelo Frei Carlos no seu livro, que tem exatamente esse título, né? Paraíso Terrestre, Saudade ou Esperança? Né? Então é isso. Essa narrativa da criação, ela está apontando para um passado, digamos assim, ideal, alguma coisa maravilhosa que existiu no passado, ou ele está apontando, na realidade, para um projeto de vida, de sociedade, de criação, alguma coisa que pode vir a existir no futuro. Talvez resgatando uma coisa do passado, mas não é só saudade. Não é um paraíso perdido que nunca mais vai existir. Pelo contrário, ele tem a esperança de que essa condição seja resgatada de alguma maneira. E para isso, então, ele recorre a essa descrição da criação para falar de como era a vida no paraíso e confrontá-la e como é a vida no momento em que ele vive. Então, aqui nós temos o quê? Esses relatos, eles foram escritos, compilados por pessoas que viviam as crises da vida, que viam como era a realidade que eles estavam mergulhados. E com isso, então, eles confrontavam essa realidade com o projeto de Deus. Então, o que era saudade vira esperança. Né? E quais as diferenças, então, que a gente nota, né, entre essas duas situações? Então, olha, nós vemos que o relato da criação aponta um projeto de vida que contrapõe a realidade vivida por aqueles que compilaram as tradições do Pentateuco. Então, o que é colocado no passado distante é apresentado agora como um projeto de sociedade renovado, com justiça, respeito à criação, alegria e a da morte. Então, no paraíso, homem e mulher estão em pé de igualdade. Não se fala, enquanto o homem e a mulher estão no Éden, estão no paraíso, não se fala em opressão da mulher pelo homem. Quando isso acontece, é fruto de uma maldição, a maldição do pecado. É por causa do pecado, então, que existe, né, aquela frase: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Porque não era assim antes. A morte não existia. Eles estavam lá no meio do jardim, tinha a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as árvores estavam, né, menos essa do conhecimento do bem e do mal, todas as outras estavam disponíveis para alimentar a vida das pessoas. Não há dores de parto, para falar a verdade, não havia nem parto. Não é? A terra é fértil e é fácil de cultivar. Não é? O trabalho não é instrumento de opressão. O trabalho é prazeroso. O homem é colocado ali como alguém que cuida de um jardim florido, frutífero. Não é? E Deus coloca ali e se relaciona com ele de uma forma franca, carinhosa, amiga. Né? Deus amigo do homem. Deus visita o homem todos os dias, na viração da tarde, no final da tarde, depois de um dia de trabalho, Deus ia, digamos assim, tomar um café, comer um pão de queijo na casa de Adão e Eva. Né? E os animais são companheiros dos seres humanos na natureza. Eles não são caçados, eles não são abatidos, e nem eles atacam o ser humano também. Existe uma harmonia entre a existência humana e a existência dos animais. Então, vejam se isso não é um ideal de mundo, né? Ideal de vida. Né? Então, esses pontos aí são salientados pelo Frei Carlos Mestres, né? E devem
Ele escreveu esse livro tem quase 50 anos já. Mas essa observação que ele faz é extremamente atual. Uma outra pergunta que aparece para nós é a questão do pecado, porque a gente sabe que o pecado aconteceu e estragou tudo. Estragou tudo. Então, o que vem a ser o pecado e de quem é a culpa, não é? Do pecado. Às vezes existe uma discussão muito grande, não, a culpa é da mulher, porque foi a mulher que... Não, a culpa é da serpente, porque a serpente enganou a mulher. Não, mas a culpa é da mulher, porque foi na conversa da serpente e enganou o homem. Não, a culpa é do homem, que foi na conversa da mulher e da serpente. E fica esse círculo vicioso discutindo de quem que é a culpa. Na realidade, não é? A culpa é do ser humano, da natureza humana, do querer ser aquilo que não é, aquilo que não foi criado para ser. Então, a gente vê isso, por exemplo, quando e aqui eu volto ao Frei Carlos Messias, né? Quando ele diz o seguinte: a eterna tentação do homem é de não querer reconhecer-se como criatura diante do Criador. É revoltar-se contra essa sua condição de dependência radical e querer ultrapassar os seus próprios limites, fazendo de si mesmo um Deus e considerando-se norma única, exclusiva e absoluta da vida e do bem e do mal. A raiz do pecado está na opção errada que o homem faz diante de Deus. Recusa colocar-se no seu justo lugar diante do seu Criador. Então, é essa atitude de querer ser igual a Deus, e era a promessa da serpente, né? A serpente diz: não pode comer desse fruto aqui da árvore proibida, porque você comendo desse fruto você vai ser igual a Deus. Terá todo o conhecimento do bem, não terá a vida eterna, você vai ser eterno igual a Deus. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Porque ele não pôde assumir a condição e o lugar de Deus conforme a serpente tinha prometido. Mas no seu coração surgiu esse desejo. E de tempos em tempos a gente vê o quê? Pessoas que querem ser deuses. Pelo menos ídolos. Não é? A gente vê como que é difícil a vida de um ídolo. Como é difícil a vida de alguém que é colocado num lugar assim pela mídia, né? Colocado num lugar de celebridade, de alguma coisa assim que está acima dos outros seres humanos. Essas pessoas sofrem, ganham muito dinheiro, têm uma vida muito confortável, desfrutam de muita coisa boa, mas sofrem porque um dia eles caem desse pedestal. Eles não conseguem ficar lá eternamente. Ou então pagam um preço muito grande para se manterem ali, naquele lugar. Um preço que envolve uma vida familiar caótica, não é? Um lar destroçado, a dependência da droga e outras coisas. Porque querem ser deuses. Então, essa tentação ela estava presente lá na criação, na antiguidade, está presente nos nossos dias hoje, da mesma forma. Para concluir essa primeira aula de profecia e poesia, eu quero falar de uma tensão que aparece no texto bíblico, não só aqui, mas ao longo da Bíblia,
entre o campo e a cidade. Mas precisamos lembrar que a civilização não começa com a Bíblia, ela é anterior. Não é? Então, lá desde o ano 5000 a.C., já tem lá vestígios de escrita, sociedades organizadas. Não é? O homem já tinha saído da caverna. E ali existiam dois estilos de vida, duas formas de sobrevivência típicas. Uma é a dos pastores seminômades. Eles viviam atrás dos seus rebanhos. Onde tinha comida para o rebanho, onde tinha pasto, eles estavam juntos. Acabavam as passagens de uma determinada região, aí eles juntavam as suas tendas, não é? E iam até um outro lugar onde tinha pastagem. Lá eles armavam suas tendas de novo, ficavam ali algum tempo, alguns meses, ou o tempo que fosse necessário, até aquelas passagens também se esgotarem, e aí eles iam para outro lugar, e com eles iam, né, os seus animais, e a vida deles era cuidar desses animais e levar onde eles precisavam sobreviver, onde tinha alimento para eles. Então essa era a vida seminômade dos pastores da Bíblia. Nós vemos Abraão vivendo dessa forma, os outros patriarcas, Isaac e Jacó, todos eles ali seguindo da Mesopotâmia para a Palestina, para Canaã, com os seus rebanhos, com seus animais. Esses pastores, essas pessoas tinham até uma certa riqueza, um certo conforto, mas eles não tinham terra. Eles não tinham terra. A primeira terra que Abraão compra na vida dele é uma caverna para poder sepultar a sua esposa. Então, ele faz toda uma negociação lá com os heteus ou hititas que viviam lá na Palestina. Eles não tinham essa noção de propriedade privada da terra. Quem tinha essa noção, estava elaborando isso, desenvolvendo isso, era quem? Eram os moradores das cidades, aqueles que, a partir da Revolução Agrícola da Antiguidade, descobriram que você jogando sementes, bastante sementes em um determinado lugar, saíam um monte de plantinhas daquela semente, e aí ele conseguia produzir alimento daquele lugar ali, daquela terra onde ele plantou. Então, essa população passou a ser sedentária. Ela estava junto das suas plantações. E ela começou, então, a ter a noção de propriedade privada da terra, porque ali ele precisava ser dono daquela terra para poder plantar e produzir para ele e, eventualmente, vender o excedente, essa coisa toda. Com isso surgiu uma coisa chamada cidade. Grande novidade da época. A cidade. A cidade, ela permitia um certo conforto. Não é? As pessoas viviam juntas, o que você precisava, você procurava no vizinho. Não é? Você convivia em comunidade e a cidade era protegida por muros, era um lugar mais seguro. Não é? Então, a cidade passa a ser a expressão dessa população sedentária, que se opunha, do seu estilo de vida, à dos pastores seminômades. Então, quando Israel ocupa Canaã, ocupa a Palestina, vindo do Egito, né, de acordo com a narrativa bíblica, eles têm que combater quem? Os povos das cidades. Jericó, Siquém, etc., das diversas cidades da Palestina. Eles são um povo nômade, apostólico, que tinha peregrinado pelo Sinai e agora tinha que enfrentar povos que viviam
atrás de grandes muros que viviam nas cidades. Então, existe essa tensão. E ela aparece aqui no relato de Gênesis, justamente no conflito entre Caim e Abel. A gente pode observar isso quando a gente lembra o seguinte, que quem era Abel? Abel era pastor de ovelhas, como eram os patriarcas, como eram Abraão, Isaac e Jacó. O Caim era o quê? Era um agricultor. Ele era igual ao povo das cidades. Não é? Então, esse conflito acaba estourando justamente, né, no acontecimento entre Caim e Abel. E a forma de cultuar também, né, enquanto Abel trouxe para oferecer para Deus um carneiro do seu rebanho, né, Caim trouxe um feixe de molho de trigo, de coisas que ele tinha plantado. E a gente sabe que o culto do templo era baseado principalmente em animais. Havia ofertas de cereais também e tudo, mas o sacrifício era animal, não era vegetal. Né? Então, o reflexo desse antigo modo de viver seminômade, ele acaba se reproduzindo também na própria prática cultural do povo hebreu no Antigo Testamento. Né? Uma coisa interessante da gente observar é que a Bíblia começa, digamos assim, no campo, começa no mato, começa num jardim, uma grande floresta. E vai terminar onde? Vai terminar na Nova Jerusalém. Ou seja, toda a caminhada da história da salvação é como se ela partisse da floresta, passasse pelo campo e concluísse na cidade, a cidade da Nova Jerusalém. Então, esses são conceitos que a gente precisa ter em mente para compreender um pouco melhor o que é a história conforme narrada no Antigo Testamento e depois do Novo Testamento também. Certo? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham apreciado essa introdução à Palavra de Deus, especialmente essas temáticas que estão presentes no livro de Gênesis. E a partir de agora, então, a gente vai trabalhar outros acontecimentos, não só de Gênesis, como de todo o Antigo Testamento e depois, mais para frente, o Novo Testamento também. Então, agradeço a audiência de vocês, espero o seu retorno, o seu comentário, para que possamos aprimorar o nosso trabalho e deixo vocês na companhia da bênção de Deus. Deus abençoe a todos. Amém.